Floriano Peixoto, segundo presidente da República. Nascido em 30 de abril de 1839, Floriano foi o quinto filho de uma família de agricultores humildes de Maceió, Alagoas, e acabou sendo entregue aí para ser criado pelo seu padrinho, um senhor de engenho de Alagoas. Esse padrinho é quem vai financiar a vida escolar de Floriano Peixoto, permitindo que ele chegue em 1858 à tradicional Escola Militar de Praia Vermelha, do Rio de Janeiro, tá? Onde Floriano vai integrar aí uma das primeiras turmas a ser formada sobre a doutrina positivista, importada da França. E em dezembro de 1861, ao se formar segundo tenente do Exército Brasileiro, Floriano não podia imaginar que estava prestes a ingressar na maior guerra ocorrida na América do Sul, a Guerra do Paraguai. Foi no cerco de Uruguaiana pelos paraguaios que Floriano Peixoto fez a sua estreia na Guerra do Paraguai. Uruguaiana, localizado no Rio Grande do Sul, caso fosse tomada pelo Solano Lopes, ditador paraguaio, forneceria uma vitória dupla para o Paraguai, pois permitiria não apenas a tomada de um posto estratégico para desembarque de tropas paraguaias, como também um bloqueio de tropas aliadas, um bloqueio para desembarque de tropas aliadas. Que tropas são essas? Uruguai e Argentina. Após ajudar a impedir a invasão do Brasil pelo Sul, o Floriano Peixoto vai participar do avanço das tropas da Tríplice Aliança sobre o Paraguai, tá? Então ele participa aí de batalhas lendárias, como a Batalha de Tuiuti e a última Batalha de Cerro Corá. Segundo a historiadora Isabel Lustosa, Floriano Peixoto vai desenvolver uma certa admiração pelo Solano Lopes durante a Guerra do Paraguai. Aspas, é de um homem desses que o Brasil precisa, fecha aspas, teria dito Floriano Peixoto durante a Guerra do Paraguai. Regresso da guerra, já coronel e amplamente condecorado, Floriano Peixoto vai ingressar em 1883 no Clube Abolicionista Cearense. No ano seguinte, 1884, ele vai ingressar no Partido Liberal. Floriano também vai dar continuidade à sua formação militar, que havia sido em parte interrompida pela Guerra do Paraguai. Ele vai cursar uma área voltada para ciências físicas, né, uma área típica do positivismo militar, oriundo do Augusto Comte da França, e interpretada aqui no Brasil por Benjamin Constant, de quem, aliás, o Floriano Peixoto se tornou amigo. Bom, sendo o Benjamin Constant um dos principais articuladores da Proclamação da República, e tendo o Floriano Peixoto como um dos seus amigos de confiança, a gente já começa a entender como que o Floriano foi acabar parando na conspiração que vai pôr fim à monarquia no Brasil. Acontece que o Floriano também era muito respeitado aos olhos do Império, exercendo em 1889, já como marechal, o cargo de protetor da província do Rio de Janeiro e responsável pela segurança da corte imperial. Reza a lenda que na reunião de 11 de novembro, que antecedeu a proclamação da República, em 15 de novembro, Floriano anunciou que se demitiria do cargo de responsável pela segurança da corte. Teria sido, no entanto, convencido por Deodoro da Fonseca a permanecer no cargo, de forma a evitar ou amenizar o derramamento de sangue no 15 de novembro. Ele aceitou e acabou se tornando um herói para os republicanos e um traidor para os monarquistas. Proclamada a República, Floriano se candidatou como vice-presidente na chapa de Prudente de Moraes, um civil, uma chapa, portanto, de oposição à chapa de Deodoro da Fonseca, que, como a gente viu, foi o primeiro presidente e acabou renunciando. Então, naquela época, era possível, assim como aconteceu outras vezes, o que vai acontecer nessa eleição é que presidente e vice-presidente de chapas antagônicas acabam vencendo e formando uma chapa em comum e governando juntos aí a partir de então. Bom, a presidência do Deodoro da Fonseca, nós já vimos no vídeo anterior como começa e como termina. E a do Floriano? O Floriano Peixoto vai governar o Brasil de 23 de novembro de 1891, renúncia de Deodoro da Fonseca, até 15 de novembro de 1894. Assumiu após a renúncia do titular e, contrariando a Constituição, não providenciou eleições imediatas, tá? Manteve-se no poder aí de forma inconstitucional, mas apoiado pelo Congresso, que naquele contexto estava preocupado aí, né, com a estabilização, com a consolidação de uma república que ainda engatinhava. No vídeo passado eu comentei sobre a Constituição de 1891 e sobre a previsão de mudança de capital, né, do Rio de Janeiro para algum futuro local a ser encontrado. Essa ideia começa a ser tirada do papel lá no governo de Floriano Peixoto, tá, com o envio de 21 cientistas em uma comissão que visava demarcar o local ideal, né, em busca do local ideal.
esse pioneirismo, esse papel de Floriano Peixoto naquilo que seria um dia Brasília, é reconhecido pelo Juscelino Kubitschek, o inaugurador de Brasília. Ele vai falar sobre isso aí no livro A Marcha para o Amanhecer. Existe um episódio que ilustra muito bem a gestão de Floriano Peixoto, a forma, a metodologia como ele administrou o seu governo. Tá? Em 31 de março de 1892, 13 generais vão assinar um manifesto criticando o governo do Floriano, dizendo que a obra de 1889, a obra da Proclamação da República, estava sendo deturpada, estava sendo desmanchada. Floriano Peixoto reage enviando todos esses militares para a reserva. Os oficiais reagem convocando uma passeata, uma manifestação popular para 10 de abril, no mesmo local onde a República foi proclamada e em homenagem a Deodoro da Fonseca, o proclamador da República que já havia renunciado. A passeata ocorre, a manifestação inicia e quem estava lá no local também, Floriano Peixoto, o próprio presidente, vai ao local, dá voz de prisão aos militares que lá estavam e no mesmo dia ele decreta o estado de sítio, tá? Prendendo aí dezenas de militares e políticos de oposição. De forma um tanto quanto paradoxal, para além da omissão do Congresso, o autoritarismo do Floriano ele conquista aí um apoio popular, tá? De forma que ele vai ser aí o primeiro presidente da República a ter o seu próprio ismo, tal como nós temos hoje petismo e bolsonarismo. No caso do Floriano foi o florianismo, primeiro movimento de apoio popular a um presidente da República. Alguém aí já foi a Floripa, Florianópolis ou cidade de Floriano? Não, Floriano não nasceu lá, como nós já vimos, e tampouco a cidade recebeu esse nome de forma espontânea. Trata-se aí de uma imposição, né, um nome imposto pelo governo floriano que sufocou uma revolta que lá aconteceu, lá na então Ilha de Nossa Senhora do Desterro. Acontece que Desterro acolheu os revoltosos da segunda revolta da Armada. Lembram da primeira revolta da Armada? Aquela que vai levar aí a renúncia de Deodoro da Fonseca? Pois então, Floriano Peixoto também vai ser alvo de uma nova revolta da Armada. A Armada é a forma como era chamada a Marinha naquela época. Mais uma vez nós temos aí uma revolta coordenada pelo almirante Custódio de Melo, mas dessa vez o governo vai responder de forma diferente. Em resposta à segunda revolta da Armada, que também visava a deposição do presidente, nós teremos aí a decretação do estado de sítio e a organização de batalhões patrióticos, com o objetivo de salvar a República. Pairava no ar um certo apelo ideológico à Revolução Francesa, que também tinha colocado fim a uma monarquia e proclamado a sua própria república. Muitos dos florianistas brasileiros se identificavam com os jacobinos da Revolução Francesa. A segunda revolta da Armada, portanto, não obteve o mesmo êxito da primeira. Tá? Então os revoltosos eles vão retrair para o sul, onde eles vão se encontrar com outros revoltosos de um outro conflito que acontecia por lá, chamada Revolução Federalista. Tá? Um conflito muito importante, muito interessante, mas tema para uma outra aula. Mas é lá, na região sul do país, onde se dá o conflito final entre as tropas governistas de Floriano e essa amálgama aí de rebeldes, que inclui também uruguaios e argentinos. Antes do término do conflito, que vai de 1893 a 1895, deixando aí mais de 10 mil mortes, o Floriano Peixoto já era consagrado pelos seus seguidores como o Robespierre brasileiro, mais uma vez em referência à Revolução Francesa. Floriano Peixoto entra para a história como o consolidador da República, o Marechal de Ferro, tal como ocorrera aí com o Deodoro da Fonseca, falecido em agosto de 1892, o Floriano Peixoto também morre um ano e meio depois de passar o governo ao seu sucessor, Prudente de Moraes. Morreu aos 56 anos, em 1895, ao que tudo indica por cirrose hepática. Tá? Do início ao fim do seu mandato, permaneceu assinando os documentos oficiais como vice-presidente e não como presidente. Ao longo do seu mandato, ele se recusou a morar no Palácio do Itamaraty, a residência oficial dos presidentes, se deslocava, portanto, diariamente para o subúrbio carioca, onde morava com sua família, pagava do próprio dinheiro, do próprio bolso, o bonde que o deslocava de casa para o trabalho. Em sua carta de testamento, lamentou ter convivido pouco com os filhos e louvou Benjamin Constant e Deodoro da Fonseca, a quem ele considera aí fundadores da República. Essa foi uma breve síntese da biografia de Floriano Peixoto, segundo presidente da história do Brasil.
Espero que tenham gostado. Fica o convite aí para o aprofundamento do assunto, que é claro, como sempre, deve ser aprofundado. Esse é apenas um recorte, uma seleção de informações. Fico à disposição aí para dúvidas, questionamentos e críticas construtivas. Muito obrigado.